bom estar aqui com vocês. Estava aqui pensando, né? Eu gostaria de ouvir mais, Júnior. Tava tão gostoso, né? Esse estudo sobre finanças, como é importante nós estarmos usando e aplicando esses ensinamentos sobre finanças. Porque às vezes na nossa cabeça entra realmente alguns pensamentos sobre, eu não estudei para isso, né? Eu não me encaixo nisso. Minha área é outra, né? E aí a gente fica nadando, surfando nessas ideias que não é o que foi realmente explicado e não é o que tem dentro da palavra do Senhor. Então, vale muito a pena a gente abrir o nosso coração para saber que finanças realmente é o que Deus quer de nós. Um bom mordomo, né? Pessoas que sabem administrar bem o que Deus colocou sobre nós. Então, nós vamos orar, né? Já estamos bem satisfeitos com o que nós já aprendemos, então vamos tentar colocar um pouquinho só mais na parte prática, né? Partir para algumas dicas de dia a dia, que talvez possa e poderá ajudar eu e você a entender que é na prática que eu exerço realmente o planejamento. É na prática que eu exerço a disciplina, é na prática que eu consigo exercer essa organização financeira. Às vezes a gente aprende muita coisa e a gente não consegue, né? Chega no dia a dia, eu não consigo porque eu não mexo no computador. Eu não consigo porque eu não tenho tempo. Então a gente vai colocando muitas dificuldades. Então, é tentar colocar isso em prática. Nós te agradecemos, Pai, pelo alimento espiritual. Nós somos gratos porque o Senhor usa pessoas, ó Deus, para ensinar, ó Deus, realmente a Tua palavra de uma forma muito clara e que entra, Senhor Jesus, no nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a transmitir isso, ó Pai, no nosso dia a dia, no nosso lar, com as nossas finanças. Deus, prepara o nosso coração para que continuemos, ó Pai, a aprender do Senhor e o Senhor possa usar, Senhor Jesus, assim como foi usado o pastor Ademário, e usar para conseguir esclarecer a esses irmãos a necessidade, ó Deus, de manter esse equilíbrio e essa organização financeira. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não coloquei no PowerPoint porque tem o material aí para vocês, né? Então, nós vamos para a segunda folha, que são dicas de planejamento financeiro familiar, né? Aí não estão todas, porque tem muitas dicas. E tem dicas que se enquadram para algumas pessoas e não se enquadram para outras. E o contrário também é verdadeiro. Mas algumas dicas aí são importantes, né? Eu coloquei primeiro como regra de ouro. O que é regra de ouro? É aquilo que você sabe que é muito importante e não pode faltar. Então aquilo vira ouro para você. Quando você pega um planejamento financeiro dentro da tua casa, o que precisa ter é o planejamento, né? Montar. Você precisa ter organização, né? Porque você não pode fazer isso correndo. Você não pode deixar para aquele, eu cheguei do trabalho, tomei o banho, e eu vou ali antes de dormir, rapidinho, 5 minutos eu vou montar o meu planejamento. Não dá certo. Você precisa ter a organização. Você precisa separar um momento aí do seu dia, né? Talvez ele não vai durar mais que um dia, talvez não. Por quê? Porque o primeiro às vezes demora. Esse Gilberto, por exemplo, vai pegar e falar, Cláudia, fala aquelas contas que a gente tem lá. Então o primeiro dia vai demorar, né? Até você deixar tudo pronto. Depois, não vai demorar mais tempo. Você já vai ter. E quando você começa a ter uma intimidade com o seu planejamento, você já começa a saber as coisas de cabeça, né? A pessoa pergunta, quanto que foi a conta de março? Você, pá. Quanto que... pá. Então você já começa a saber. E quando você olha para o seu planejamento, você vê que lá em janeiro era um valor e agora em abril foi outro. Você fala, peraí, a gente conseguiu reduzir. Você não precisa ficar, cadê aquela folha, cadê a planilha? Não, já está meio que montado na sua cabeça. Por quê? Por causa da disciplina. Né? Porque você começa a criar disciplina, um hábito, saber que, olha, isso é importante para mim. Olha, isso
eu preciso fazer. Olha, isso está acontecendo. Então, a regra de ouro é planejamento, organização e disciplina. Se você encaixar esses três dentro das suas finanças, você vai conseguir. E finanças é um trem bacana que ele dá resultado, né, Júnior? Ele dá resultado. Não é, vou dar um exemplo aqui daquelas dietas, né? Você já viu a dieta do chá? Ou da sopa? Né? Você fica tomando aquela bendita, aquela sopa, e você fala, não estou emagrecendo. Mas por quê? Porque você não faz exercício. Todo mundo fala que não, você tem que fazer aquela dieta, só que você não vê resultado. O planejamento financeiro, ele dá resultado. Então, ele te alegra, ele te traz motivação para você ver, opa, está dando certo. Né? Então, vamos lá. Se eu estiver falando rápido, né, eu não sou um cara tão didático, né, então vocês me falam, Nemias, eu não entendi. Faça o primeiro ponto aí, faça um orçamento familiar. É uma primeira dica que a gente coloca aí. Isso daí é principal, tá bom? Você precisa ter um orçamento familiar. Nemias, como que faço isso? E aí, se você pegar a segunda folha, eu acho que está na segunda folha, eu não sei a ordem que o pastor colocou. Não, acho que está na última folha. Deixa eu ver o pastor Demar aí, me mostra aí, pastor, onde está. É a quarta folha? É a quarta folha. Tem um modelo aí de planejamento de como você vai fazer um orçamento familiar. Gente, você pode fazer isso num computador, você pode abrir o Excel, né, e colocar lá e começar a montar o seu orçamento. Como você pode pegar um papel, aí do jeito que está montado aí é um exemplo, né? Você pega um papel, uma caneta, lápis, batom, sangue, o que tiver para escrever, você consegue montar o seu orçamento familiar para que você consiga se organizar dentro do mês. Dentro dessa estrutura de planejamento, segue algumas dicas. Separe as despesas fixas das não fixas. Né? O que são as despesas fixas e o que são as não fixas? As fixas é que tem mensalmente. Então você sabe que mensalmente você vai ter algumas despesas que não vai dar para você passar o mês sem pagá-las ou sem olhar para elas. Então você precisa separar delas daquelas não fixas. Então vamos dar exemplos aqui de despesas fixas. Então você tem dentro da sua casa, você paga água, luz, alguns pagam internet, televisão, tem mercado, né? Você faz compras, tem vestuário, né? Alguns meses, por exemplo, vestuário ele não entra, né? Mas tem pessoas que precisam, elas fazem um planejamento de ela sempre deixar um dinheiro reservado para o vestuário, para quando ele for precisar comprar, ele faz uma provisão, né? Então ele encaixa dentro disso um dozeavos. Então, às vezes, você pode colocar lá como fixo, né? Mas ela não é fixa, ela é uma despesa variável. Mas algumas despesas que você sabe que você vai ter todos os meses. Então você vai lá e ordena. Só coloca ela sem você ainda saber os valores. Então você vai lá, elenca todas e lembra de todas. É importante que você coloque todas. Algumas pessoas, no meu caso, eu indico fazer um item e depois colocar sub-itens. Né? Então, por exemplo, vamos abrir uma despesa lá em cima, começar com uma parte de consumo. Né? Aí você sabe o que tem dentro de consumo. Vamos colocar a parte de alimentação. Aí você sabe tudo que tem dentro. Para você não ficar meio desorganizado, né? Então eu vou ver se eu consigo abrir uma planilha aqui minha. E eu faço isso no Excel. Ixi, aqui está muito ruim de ver, né? Vocês não vão conseguir ver, né? Vai conseguir ver? Então, ó, eu abro aqui, ó, por exemplo, alguns itens, né? Como habitação. Então tem o quê? Tem pessoas que pagam aluguel. Tem pessoas que têm IPTU, condomínio, conta de água, conta de energia elétrica, seguro residencial, conta de gás, e aí desce toda. Celular, e tem a parte de saúde. Então, dentro do item de saúde, tem plano de saúde, psicólogo, para médico, tal, transporte. Aí ele coloca Uber, condução, todos os gastos que ele vai tendo dentro de transporte. Despesas pessoais, salão de beleza, unha, corte de cabelo,
presente, academia. Então você vai criando itens e vai colocando subsídios, porque você sabe todas as despesas que você tem no mês. E é importante que você coloque todas as despesas. Né? Então, por exemplo, você vai lá e cortou o seu cabelo. Puxa, coloca lá, R$ 25. Né? Então você vai colocando todo mês a mês todas as suas despesas. Lazer, né? Restaurante. Então você vai criando o seu campo de despesas fixas. Então, você corta o cabelo todo mês? Coloca lá dentro das despesas fixas. E depois você vai para a caixinha de despesas não fixas, que são as despesas variáveis. E aí entra o quê? Entra IPTU, né? Você não paga IPTU, você paga só IPTU 3 vezes no ano. Aí entra seguro do seu veículo. Né? Então você vai lá no transporte, coloca o seguro. Seguro é, sei lá, 4 vezes no mês. Então ele é uma despesa variável, ele não vai ficar no ano todo. Presente do Dia das Mães. Né? Você vai lá, né? É só despesas variáveis. Então, tem coisas que você precisa separar para você não se perder, para você saber o que é, e você olhar para as suas despesas e saber, eu tenho isso aqui de despesa. E depois você vai começar a colocar os valores. Né? Você coloca todos os valores. Água, gasto X. Luz, eu gasto X. TV, eu gasto X. Quando você montar todo o seu orçamento, você vai ter lá o total de quanto que você está gastando dentro da sua casa. Né? Você vai ter um total tanto de despesas fixas quanto de despesas variáveis. Isso vai te ajudar a ter uma noção quando você for olhar para as suas receitas. Né? Receitas é o quê? As suas entradas, quanto que você ganha de recursos para você suprir todas essas despesas. E você vai, talvez, ou tomar um choque de realidade, né? Que é isso que o pastor falou, talvez você vai olhar para seu orçamento e vai falar, rapaz, eu não vivo para isso, né? Tá muito do que eu tenho. Ou não, você vai falar, opa, tá bom, tá, o que eu ganho aqui tá dando certo com o que eu tenho aqui a pagar. Isso você precisa fazer todos os meses. Né? O que eu faço lá em casa? Eu faço do ano todo. Né? Eu pego janeiro e coloco o ano todo, de janeiro a dezembro. Aí que eu falo, que demora muito. E aí eu sei direitinho, coloco em julho, aniversário do fulano de tal, né? Lá de casa, que eu sei que eu vou gastar o dinheiro para comprar o presente. Então eu me planejo pelo ano todo. Então eu sei que naquele mês, por exemplo, lá de julho, eu vou gastar um pouco mais do que eu estava esperando. Porque esse mês aqui tem um gasto essencial aí, ó, que eu vou ter que arrumar a minha casa, ou eu planejei comprar um carro, ou fiz. Então está lá em julho, eu consigo planejar. Então, eu tenho dinheiro para gastar para comprar esse presente em julho? Eu falo, não tenho. Se eu quiser comprar esse presente, ou se eu quiser comprar esse carro, eu vou ter que adquirir uma receita, um dinheiro, alguma coisa para que quando eu chegar em julho eu tenha condições de comprar. Então isso é planejamento. Né? Eu não posso chegar lá e falar, não, beleza, eu vou comprar o carro no meio do ano. Como você vai comprar? Não sei. Na fé que o pastor acabou de falar. Né? Eu vou ter planejado e eu sei que em julho eu vou ter dinheiro sim para comprar. Agora, se eu não coloco no papel, não sei as minhas despesas, não sei a minha receita, eu não sei, eu só digo assim, de alegre. É meu sonho, é minha vontade de comprar esse carro em julho. Mas, na verdade, o papel, o seu planejamento, o seu orçamento está dizendo que não. Que você nem sabe quando que você vai ter condições de começar a comprar esse carro. Então, é importante você fazer um orçamento do ano todo. Pega aí, nesse exemplo que está aí, está direitinho. Está para você espaço para você colocar todas as suas despesas e está disposto para você colocar. Então, você pega 10 folhas, 12 folhas dessa e começa janeiro, fevereiro, março, abril e monta. Vai dar trabalho no primeiro, mas não vai dar trabalho depois. Então você monta, você está com o seu planejamento todo pronto. Né? E aí você consegue saber o que você precisa olhar para tomar algumas decisões. Então separe as despesas fixas das não fixas. Organize suas fontes de entradas de dinheiro. Então aí você viu que você tem tudo isso para você administrar, que são despesas, e você sabe que você tem recursos para entrar, que é salário, às vezes você tem alguma outra fonte de renda que é aluguel, né? E você coloca toda essa informação também de entradas. Né?
E eu digo que é importante, né? O que eu aprendi muito com uma das coisas dessa pandemia, né? Que eu vi muitas pessoas se redescobrindo nessa parte de receitas, né? Pessoas que viram capacidade nela de produzir receita além do que ela já fazia, né? Então, eu vi pessoas que começaram a vender alguns itens, né? Pessoas que tiraram coisas de dentro da casa dela que não tinha utilidade. Ela falou, eu posso colocar isso na internet, né? E tem um site chamado Enjoei, não sei se vocês já viram. E esse Enjoei é um barato. Tem coisas até que é mais caro lá do que você procurar numa C&A da vida, né? Porque ficou muito em evidência. Muita gente está indo lá porque tem coisas boas lá. O cara comprou uma camisa nova, aí ele engordou igual eu, né? Aí ele vai fazer o quê? Aí ele fala, puxa, essa camisa, sei lá, comprei por R$200. Lá você consegue vender por 100. Aí você, poxa, anuncia lá rapidinho, faz a transação, você entrega para a pessoa. O próprio site paga, às vezes, a entrega. Tem algumas promoções que você só posta lá a foto, né, da camisa, coloca o preço e o próprio site paga a entrega. Então, tem muitas situações que aconteceram que a gente pode usar a nossa criatividade para a gente conseguir ter mais receitas, né? Entre outras, né? A questão de Uber, né? Você vê muita gente aí trabalhando, e esse dia até estava conversando com o Jimmy, né? O Jimmy falou, Neemias, do nada Deus trouxe, do nada, né? Um modo de se pensar, né? De se falar, porque ele estava orando por isso. Deus me deu um segundo emprego. Eu estava e abriu as portas, eu falei, olha, será que dá? Dá, poxa, encaixou, está trabalhando. Ele falou, olha, talvez possa ser, eu pensava que era algo pontual, mas eu estou vendo que Deus está me abrindo ali, eu estou gostando e está com 2 empregos. Então, assim, é uma bênção quando a gente consegue entender que a gente precisa crescer, no sentido de tem as possibilidades, a gente pode abrir a nossa mente e falar, olha, eu posso conseguir outras coisas que vai abençoar nosso lar, vai abençoar nossa casa, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso, de organizar essas fontes de entrada, de receita, e talvez buscar algo mais, né? Cresceu o número nessa pandemia também, de marido de aluguel, né? Porque o cara tá ali em casa, não quebra as coisas, ele não sabe fazer nada igual eu, aí ele, liga lá pro Pedro, né? Aqui na igreja que é o Pedro que eu conheço. Mas aí tem outras pessoas que você liga, ele pode ir lá fazer o conserto. Então, todas essas situações foram abertas, né? E você precisa colocar isso dentro do seu planejamento. E aí você tem um ponto 2 aqui, estabeleça metas para você economizar. Tá? Quando você está montando o seu planejamento, você já sabe lá agora todas as suas despesas e você já sabe todas as suas entradas, todas as suas receitas. E você tem esse choque de realidade, porque você vê que tem muita coisa ali, você fala, rapaz, será que esse preço é justo? Será que isso que eu estou pagando realmente condiz com o mercado paga? É isso que a gente vê dentro das empresas, né? É o exemplo que o pastor Júnior trouxe aqui, Ademário. Você vai num departamento de uma empresa, é incrível a forma que eles planejam, né, as coisas. Eu vou te dar um exemplo, sem querer me alongar muito, de algumas empresas, por exemplo, a Ambev. Né? A Ambev, ela vende bebidas. Né? O que ela faz? Olha o forte dela é vender bebidas. Ela faz um planejamento tão legal que ela compra os produtos de qualquer pessoa e ela fala assim, olha, eu só posso pagar você, amigo, em 120 dias. Mas, cara, como é que é assim? Esse é o meu planejamento. Tá? Então, você vai me vender isso, eu só vou te pagar isso em 120 dias. E aí ele vende as bebidas lá para o comércio, para o Carrefour, por 15 ou 30 dias. Então ele fica com esse dinheiro em 15, 30 dias e ele só vai pagar as pessoas, né, lá em 120 dias. O que ele faz com esse dinheiro que ele recebeu e ele teria que pagar? Ele aplica no banco para fazer reserva com esse dinheiro. Quando ele tiver chego lá aos 120 dias, ele vai lá e começa a pagar as pessoas, só que ele usou esse dinheiro de terceiros para fazer
um caixa. Isso vai vendo, isso todos os meses, todos os meses. Olha como que é um planejamento. Você tem que olhar dessa forma e falar assim, aqui também eu tenho que planejar também. Talvez, claro que não dá para a gente fazer igual a Ambev, né? Mas a gente tem que olhar para as nossas despesas e falar assim, cara, eu tenho que pagar isso melhor. Eu tenho que pagar isso melhor. E desafiar você a buscar economizar essas despesas. E olha, gente, é muita coisa dentro do orçamento que você sabe, às vezes até você sabe, mas você tem preguiça. Eu, às vezes, tenho preguiça de buscar economias. E em tudo. Né? Esses dias, por exemplo, eu estava. Esses dias não, já faz, acho que foi antes da pandemia. Daí eu fui lá em casa resolver umas questões de internet. Eu estava com problema, internet, eu queria colocar mais um cabo de TV. E aí ele pegou e falou assim, acho que ele olhou a minha conta de internet, ele falou assim, cara, você paga tudo isso? Eu falei, é. Aí ele falou, cara, tá muito caro. Sério, eu achei que tava o padrão do mercado. Ele falou, não, olha, dá para você baixar isso. Aí liguei lá, né? Ele falou, ó, fala que você vai cancelar, fala que... Lá, liguei, consegui a metade do preço. Nossa, eu achando que eu estava, por quê? Porque eu estava com 3 pontos de TV, eu estava com uma internet, então assim, eu achava que não, acho que é justo, né? Não, o mercado vai baixando e você tem que entender que você tem que buscar cada dia mais diminuir as suas despesas. E tem tudo, irmão, se você for olhar, a gente gasta muito mais dinheiro em compras, né? O nosso orçamento, se você for ver mais, ele vai muito mais em consumo, né? Mercado, né? Os produtos de limpeza, né? E depois as maiores despesas vêm no dia a dia de água, luz, internet. Esses é onde leva muito mais do nosso orçamento. Então você tem que ir nesses valores mais altos. Né? Porque às vezes você vai buscar, né? Eu vou começar a reduzir na pasta de dente, no creme dental que eu coloco na pasta. Você vai conseguir reduzir? Vai conseguir reduzir. Mas não vai ser um montante tão importante e considerável do que seria quando você ataca lá a conta de luz, que é um valor considerável. Né? Então eu estava lendo uma matéria falando do exemplo da pasta de dente. Né? O teor que você precisa colocar de creme dental na pasta de dente é mais ou menos isso aqui, ó, que dá para você conseguir escovar bem o seu dente. Só que a gente faz, a gente taca ele cheião lá, né? E lava a boca, beleza, e tal. Aí ele estava falando para mim assim, olha, imagina isso durante 30 dias e se na sua casa tem 5, a casa do pastor tem 6 pessoas lá. Olha, ele vai conseguir economizar muito em creme dental. Então ele consegue economia nisso daí. Lógico que consegue. Então, mas se você for começar a olhar primeiro nos valores consideráveis, né, nos valores maiores, você vai ter resultados mais rápidos. Né? Lá em casa, quando a gente quer economizar, a gente vai na máquina de lavar. Né? A gente fala assim, ó, Miriam, que né, dá o apoio lá em casa, fala, Miriam, você só vai bater máquina 2 vezes na semana. Aí a gente já começa a ver resultado. A gente consegue reduzir no banho, né? A gente começa a controlar o nosso banho. Olha, agora vamos desligar o chuveiro enquanto a gente se ensaboar, ou também a gente vai ter, o banho vai ser de X minutos. A gente consegue reduzir. E assim, você tem que fazer um teste. Faz o teste por uma semana, faz um teste por 2 semanas, faz um teste por um mês. Que aí você vai conseguir ver esse resultado na conta. Né? Então são esses exemplos de redução, que são números maiores, que você consegue ver claramente que você vai conseguir mês a mês redução nas suas contas. Segunda conta de consumo, né, que é mercado. Né, você vai comprar no supermercado. Quando você vai fazer compras, algo interessante, até eu estava falando com o pastor, mercado, Carlinhos sabe disso. O supermercado, ele sabe que quando você vai fazer compras, você vai sempre quando você recebe. Geralmente, quem vai fazer aquela compra do mês, não
vai comprar com, oh, eu estou duro, eu vou fazer a conta. Não, ele recebe. Então, entre o dia 30 até o dia 6, 7, o quinto dia útil. Né? Os mercados, eles fazem o seguinte, ele sabe que vai ir um público muito grande. Então, ele aumenta um pouquinho algumas coisas da conta de alguns itens. Porque ele sabe que se ele aumentar, a galera não vai falar assim, opa, peraí, isso aqui está muito caro, eu vou agora no outro mercado. Não vai. Ele aumenta. Só que de uma forma tão superficial que você não percebe naquele item. Você percebe no total da compra. Né? Agora, se você pega e fala, oh, peraí, eu me organizei aqui, eu vou ir no mercado lá para o dia 10, você consegue perceber a diferença. Você compra produtos iguais com preços mais baratos. Isso começa a dar diferença na sua conta. Você consegue perceber também mudando opções de mercado. Né? Você sabe, todos aqui que fazem mercado, né? Lá em casa quem faz sou eu. Se você vai no Atacadão, com certeza você consegue preços melhores do que se você for no Carrefour. Né? Estou dando Carrefour, mas esses outros supermercados Sonda, lá tem preços melhores. Ah, Neemias, não tem a qualidade que eu quero. Aí você pode separar, se você gosta um pouquinho mais de qualidade, você separa os produtos que são de qualidade e separa os produtos que você não precisa de qualidade. Tem produtos que eu posso pegar ali no Atacadão. Então eu vou lá naqueles produtos de grande atacado e os que são de qualidade que não tem lá, eu vou nesse, só que aí eu já consegui economizar aqui. Então, esses pouquinhos que a gente vai conseguindo tirar ele da reta. Tá? Então, quando você está montando o seu orçamento, veja aí dentro dessa planilha que eu dei, né, que a gente preparou, que lá tem algumas metas. Né? Então, você pode colocar. Vocês têm aí o papel? Tem aí, pastor, ainda? Isso, para os irmãos estarem cientes, né, do que a gente está falando. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Ó, esse aqui. Então, eu usei aqui, por exemplo, o controle financeiro. Aqui você vai colocar as entradas, né, que a gente acabou de falar, e aqui embaixo você coloca os gastos fixos. Né? Então você coloca campo de descrição, o que é, o valor. Esse valor orçado aqui é o que eu falei da sua previsão lá em janeiro. Né? Em janeiro que eu pego e eu olho e falo assim, ó, eu gasto em todos os meses aqui, eu vou gastar R$500 de compra. Então eu coloco todo o orçado dentro daqui. E eu vou tentar brigar com o valor que está aqui para chegar dentro do orçado. Né? Então você consegue ter um parâmetro, né, uma medição para saber se o seu número de gasto está muito fora do que você orçou ou do que você planejou. É aí que você consegue pegar se o seu orçamento, se o seu planejamento está bom ou não. Se esse número do orçado ele é muito inferior ao número do valor, você sabe que o seu orçamento está fora. Né? Você fala, eu estou gastando muito mais do que eu estava prevendo. Então é esse momento que você consegue perceber. Talvez você olhe e fale assim, não, realmente as coisas aumentaram, não tem jeito. É isso mesmo, é a realidade, a inflação está alta e vai ficar assim mesmo. Mas às vezes não. É o que aconteceu no meu exemplo que eu contei. Eu estava pagando o valor 2 vezes mais e eu não sabia, porque eu não estava procurando saber. E na minha cabeça eu achava que estava tranquilo. Né? Então é importante a gente brigar realmente e olhar com esses orçamentos, o planejamento, para ver se realmente tem isso. E aqui embaixo tem essas metas. Por isso que é importante a gente fazer esse olhar, de olhar para todas as contas, que a gente pega para buscar essas metas. Fala, olha, eu preciso reduzir agora aqui. Então, vamos escolher o mês de junho. Em maio agora, né? Estamos em maio.
Então, mês de maio eu vou reduzir a conta de luz e a conta de água. Como que eu vou fazer isso? E aí você coloca lá dentro das metas. Eu vou bater 2 vezes a máquina só na semana, eu vou colocar post-it nas tomadas dizendo ligue e desligue. Né? E aí você começa a criar algumas soluções para que dentro desse mês você ataque aquela despesa. E aí você com certeza vai conseguir chegar e bater algum tipo de meta que você tem estipulado. Agora, se você só deixa por auréola, você fala assim, não, eu vou economizar. Aí vamos supor que você economizou 10 centavos. Fala, não vale a pena não. Todo esse sacrifício para economizar 10 centavos, não. Mas você não colocou nenhuma meta, né? Se você economizou 10 centavos, tá bom, você economizou. Né? Fica igual a Dilma, né? A Dilma falou que ela não tem meta. Mas se você alcança a meta, você dobra a meta. Né? Então é assim que você precisa fazer. Você coloca uma meta. Porque você fala, olha, eu quero economizar R$100 aqui nessas contas aqui, desses dois nesse mês. Aí você vai lá, vamos trabalhar. Aí chega no mês, você economizou os 10 centavos. Eu estou muito longe da meta. Pode ser que você tenha criado uma meta muito impossível de alcançar, mas pode ser que você também não tenha feito um trabalho assíduo para você buscar essa meta. Né? Então você vai no mês seguinte. Olha, não vamos relaxar, hein, gente? A gente não bateu a nossa meta. Então vamos lá, vamos buscar. Até que você consegue chegar num número que você fala, esse aqui não sai mais. Mas aí você conseguiu reduzir alguma coisa. Né? E você tem aí do lado alguma avaliação. Né? Você pode colocar essa avaliação no final do mês. Você fala assim, olha, será que eu consegui? Será que eu não consegui? Tem pessoas que fazem o seguinte, elas criam metas e do valor que ela reduziu, ela fala assim, esse valor eu vou transferir para algum planejamento meu. Né? Pense bem, que você planeja viajar todo ano lá para o Nordeste, lá para Fortaleza. E você não sabe como que você vai juntar esse dinheiro para você ir para Fortaleza. Só que você criou essas metas aí. E aí o que você pode fazer? Toda a economia que você conseguir, você vai pegar e vai transferir esse dinheiro para esse caixinha da viagem de Fortaleza. Né? Então vamos supor que você paga lá na CVC, sem juros, R$ 49,90 por mês. E aí você tem economias de várias caixinhas, todas as economias que você tiver, eu tive lá 10 centavos nesse, tive R$20 nesse, tive 30, você vai tirando isso e vai chegar no valor do pagamento da parcela da CVC, sem juros, para você ir para Fortaleza. Então é um estímulo que você tem dentro do seu planejamento para você conseguir bancar a sua viagem lá para Fortaleza. Né? Então, quando você coloca metas, você também tem que dar um pouquinho de fôlego, né, de desejo, de vontade para você conseguir alcançar essas metas. Porque tem gente que às vezes fala assim, não vou guardar dinheiro porque a gente fica aqui nessa vida tão cansativa, a gente tem que desfrutar, né, da nossa... E você não tem um objetivo. Então, quando você coloca metas, objetivos, você consegue realizar o que você quer. Esse modelo que eu coloquei aí é um modelo simples, que você não precisa saber mexer em computador, né? Você pode tirar uma cópia disso daí, você pode fazer igual, né, num papel. Né? E em cima dele, né, tem um calendário mensal. Esse calendário mensal, ele te ajuda a você colocar as suas despesas dentro desse calendário, né, para você não pagar juros. Né? Um dos problemas muito graves que vai o nosso dinheiro e o banco ganha dinheiro são em juros. Saiu uma estatística, essa estatística é um pouco antiga, mas ela diz que o brasileiro geralmente paga 70% das suas contas atrasadas. E o que me assustou não é porque as pessoas não têm dinheiro para pagar, é porque esquece de pagar. Às vezes a pessoa tem o dinheiro de pagar, né? Tá ali programado, mas ela passou o dia lá, esqueci. Já era, ela vai ter juros. Então,
é importante você marcar as suas contas para você não perder a data de você pagar. E você saber também, dentro desse calendário, quando que é o dia de você cumprir a sua meta. Olha, eu tenho que cumprir a minha meta aqui na sexta-feira que eu vou executar ela. Então, na sexta-feira eu vou ter uma reunião lá em casa e eu vou distribuir as responsabilidades. Então, todo mundo já fica sabendo que sexta-feira vai ser o dia do chicote. É o dia que a gente vai planejar aqui para fazer e realizar as necessidades da próxima semana. Então, é um planner assim bem simples, onde você consegue mexer e fazer e adaptar conforme as suas necessidades. E aqui embaixo, né, tem numa outra página, tem preciso economizar X. E aí você coloca como que você vai planejar essa economia que você precisa fazer, né? E embaixo tem quanto que você investiu no mês e quanto que você poupou no mês. Poupar é diferente de investir. Tá? Então, poupar é o que você deixou de gastar. Investir é o que você está aplicando para te dar rendimento. Né? Então, quando você poupa alguma coisa, você deixou, né, de pagar mais. Quando você investe, você tem dinheiro, você começa a receber dinheiro de alguma coisa, né? Seja de juros bancários, né? Seja de dividendos, quando você faz alguma aplicação diferenciada. É isso que te traz prazer quando você consegue poupar e quando você consegue começar a investir. Né? Você consegue ver resultados aí, porque você vê dinheiro entrando além do que você não tinha. Né? Você tinha só uma renda, só o seu salário. Quando você está investindo, você começa a receber outras rendas. E aí é onde entra o versículo, né, a passagem que o pastor explicou, referente a gente saber colocar o nosso dinheiro e aplicar, trazendo melhores rendimentos. É isso que Deus quer de nós. E o que eu quero comprar e o que eu preciso comprar. Então, quando você anota isso, é muito importante. Né? Vamos lá, voltando para o exemplo de consumo. Né? Quando você vai no supermercado. Né? Nós falamos das datas, que eles já elevam um pouquinho o valor. E quando você vai no supermercado e você vai sem lista, e quando você vai com lista, você sente uma total diferença. E aqui entra no que eu quero comprar e o que eu preciso comprar. Quando você está sem lista, você compra muita coisa que você não precisa. Porque você acha que na sua casa está faltando, mas você não tem certeza se está ou não. Então, tem produtos que, por exemplo, você compra, que se você não usa ou não consome ele durante, sei lá, 3, 4 dias, você perde. E se você comprar mais e não fosse consumir, você vai ter jogado dinheiro fora. Né? Então, assim, é importante quando você vai fazer alguma compra, sair para fazer alguma... faça uma lista, saia com uma lista pronta, né? Tenha essa lista salva no seu celular ou algum papel que seja fácil de você usar. Né? Tem um colega meu que ele deixa uma lista dentro do porta-luvas do carro dele. Ele está sempre lá com aquela lista. Ele fala, cara, no celular eu já perdi. Aí ele deixa lá. Porque quando ele vai no supermercado, ele tem a lista do mês. Tem marcado lá quais são as necessidades. E ele sempre olha na despensa e fala, isso precisa, isso precisa. Então já está com a lista pronta. Isso vai te ajudar a você não comprar e desperdiçar. Ou gastar algo que você não precisaria comprar. E não comprar coisa que você quer, não que você precisa. Né? E nunca vá também no supermercado com fome. Né? É uma dica que sempre a gente ouve, porque o nosso olho e a nossa barriga falam muito alto. Né? Então, quando você vai lá no supermercado, né, tá lá a barraca lá do Carlinhos, lá do Ruffles, lá que ele vende lá. Rapaz, aquele negócio, você fala, eu gostaria tanto de comer esse Ruffles. Na verdade, o que você foi lá para comprar? Feijão e arroz, né? Vou te dar um exemplo, mas você vê o Ruffles lá, a batatinha da onda, nossa, faz tanto tempo que eu não compro, eu vou comer isso aqui. E aí você vai indo, aí entra Danone, entra não sei o quê, entra refrigerante, e a gente vai perdendo nossa economia, vai indo embora ali, sabe? Nesses centavinhos vai aumentando e a nossa margem do que a gente podia economizar vai fechando o cerco. E aí você vai cada dia mais se
você vai ficando confortável com essa situação, entendeu? Porque vai virando uma tradição sua. Não, eu tenho que levar isso. Não, isso todo mundo. Mas na sua casa ninguém falou para você, olha, mês que vem eu quero que venha isso. Ninguém falou, mas na sua cabeça você acha que isso já é normal, já é natural. Então quando você corta isso, todo mundo vai falar, meu Deus do céu, você cortou. Mas quando você tem esse hábito de só comprar realmente o que é necessário, e você fazer uma compra aqui com responsabilidade, com um planilhado ali, ou realmente só escrito, você consegue economizar. E aí você também não tem o desperdício. Né? Então, faça sempre essa disciplina, tem sempre essa disciplina de consumo. Pense, eu preciso disso mesmo? Eu vou usar isso mesmo? E aí você vai conseguir comprar com um pouquinho mais de responsabilidade. Tá bom? Vamos voltar lá para a nossa lista? E aí, senão eu vou passar do tempo e a gente não vai passar por todas elas. Ponto 3. Coloque limite nos gastos do dia a dia. Né? A gente falou um pouquinho dentro do orçamento, né, de colocar metas, né? Mas você precisa colocar limites no sentido de que tem coisas que dá para você frear. Né? Então, por exemplo, pedir comida. Né? Poxa vida, é muito bom, é muito prático. Imagina, lá em casa é uma correria. Né? A gente chega do trabalho, às vezes a Lene está agora alguns dias home office, no dia que ela não está, ela está no trabalho, ela trabalha na Barra Funda. E aí eu tenho que chegar primeiro. Aí eu chego primeiro e às vezes não tem comida, assim, porque não deu certo. A Miriam fez a comida que comeram no almoço e na janta não tem nada. A primeira coisa que eu quero é pedir, porque é prático ali, né? Você vai lá, peço comida rapidinho, e eu sei que vou ter que procurar coisa para fazer, ou então às vezes espero a Lene, né? Cuido das coisas das crianças quando a Lene tinha que fazer. E aí precisa ter planejamento. Né? Então o que ela às vezes ela faz? Ela pega à noite lá e já começa a fazer a comida do dia seguinte. Ela sabe que se chegar em casa e não tiver, o Neemias vai acabar pedindo. Né? Porque ele é prático, ali eu vou acabar pedindo. Então ela se planeja, faz a comida à noite. Né? A gente tem o hábito agora, por exemplo, porque a gente estava comendo muito lanche na sexta. Ou era pizza ou era hambúrguer. Né? Aí ela já compra o hambúrguer. Né? Fala, ó, Neemias, já comprei o hambúrguer, então não precisa você pedir. Então já comprou lá o hambúrguer. Então algumas coisas a gente consegue no dia a dia frear. Frear para que não ocorra da nossa vontade e da correria a gente acabar fazendo aquele gasto. Né? Uber. Né? Uber é muito prático. Né? Às vezes quando a gente sai atrasado, você fala, meu Deus, não dá tempo eu pegar ônibus. Né? Eu vou chamar o Uber aqui. Então eu chamo o Uber para, por exemplo, às vezes eu fiz um cálculo da minha casa aqui, eu gastaria de ônibus talvez uns R$7, porque é contramão, né? 7,70 com integração. De Uber eu vou gastar uns 14. Aí você fala, poxa, até que, né, pela rapidez, tal. Mas com esses 7,70 eu consigo chegar em Osasco de ônibus e carro, de ônibus e trem. Se eu for pagar um Uber para ir para Osasco, vai dar mais ou menos uns R$60. Só que às vezes você está tão acostumado de ir de Uber, né, que você pensa do mesmo jeito que eu consigo pegar o Uber para a igreja, eu pego o Uber para ir para Osasco. Porque ele fica dentro da sua dinâmica de vida, do seu espaço de tempo. Então você já se controla, né, para sempre ir de carro. Né? Fala, não, eu vou ir de carro porque é mais rápido. Estava conversando com o Carlinhos esses dias. Né? O Carlinhos falou, não, Neemias, não dá mais para eu trabalhar de carro, porque a gasolina está muito caro. Mas se ele for pensar, às vezes, com emoção, ele fala, rapaz, eu acordo cedo, tá frio, né? E às vezes eu acordo atrasado, né? É melhor ir de carro, porque eu chego mais rápido. Então a pessoa precisa se planejar. Né? Precisa acordar mais cedo, falar, olha, não tá, eu vou acordar, me planejar, vou acordar mais cedo, pegar o ônibus, né? Ou eu vou a pé, ou eu vou de patinete, eu vou de alguma forma
que eu consiga me planejar, talvez eu use esse meio de transporte em uma necessidade mesmo. Né? Eu estou precisando, está urgente, não tem jeito. Opa, vamos usar esse recurso. Né? Aí a gente vai e abre essa oportunidade. Tá? Então, despesas do dia a dia. Controle os gastos fixos e não fixos, né, que são os variáveis da sua casa. 4. Evite e cancele os gastos desnecessários. Já falou disso. Gastos desnecessários tem, gente, tem muito. Sempre a gente, lá em casa, a gente tem uma reunião de orçamento. Né? Eu sou da área financeira e a Lene é da área financeira. Então a gente está acostumado um pouco com essa vida. Né? E a gente tem reuniões. E aí, dentro dessa, a gente coloca a Lara nesse envolvimento para ela ir aprendendo. E a gente fala, ó, Lara, a gente vai cortar agora isso aqui. Né? A gente acha que isso aqui é desnecessário. Mas essa semana, esse mês, foi a Netflix. A gente foi vendo que a gente contratou um Netflix, né, para assistir TV, filme, tal. E a gente começou a perceber que a gente não estava assistindo. Aí eu falei, Lene, a Lara assiste algum desenho, alguma coisa? Não, Ney, ela não está mais assistindo porque não tem nada novo, tá uma porcaria, tal. Aí a gente decidiu que não tem necessidade a gente ter Netflix. A gente não estava pagando e não estava usando. Então a gente foi lá e vamos cancelar o Netflix. Então aí liguei lá e falei, não dá mais. Mês que vem a gente vai sentar, a gente vai olhar outra coisa, e todo mês a gente encontra. Impressionante como a gente consegue ir agregando coisas, né, no nosso orçamento, na nossa vida, que são desnecessárias. Então, desde compras, né, às vezes a Lene fala, ó, Ney, você está comprando isso, que está estragando. Então a gente vai lá e tira fora da lista. E se quanto mais pessoas dentro da casa, quanto mais os filhos vão crescendo, né, parece que vai ficando mais difícil de organizar isso. Então, é importante sempre ter essa reunião. Né? Não precisa ser, né, algo formal, né? Olha, manda o convite no celular, semana que vem, reunião aqui, não faltem. Algo que vocês consigam rapidamente bater um papo, de falar, ó, gente, vamos falar aqui, ó, do nosso orçamento. Ó, tá isso. Você está usando isso? Está usando aqui, ó, sabe aquele tênis que você comprou? A gente comprou para você não está usando. E aí, o que a gente vai fazer com esse tênis aí? Ah, não, eu tenho apego pessoal, não sei o quê. Não, a gente, ó, você vai dar um destino, próximo mês a gente vai ver o que você fez com esse tênis. Então, assim, você coloca alguns parâmetros dentro da sua casa que você consegue perceber que tem gastos que são desnecessários. E fica fácil você ir cortando todo mês esses gastos. Então, você vai ter economia aí também. Crie metas coletivas e divida as responsabilidades. Então, é isso que eu falei, principalmente quando você tem filhos mais velhos, né? A casa, os filhos vão crescendo, você já pode dar responsabilidade para eles. Né? Olha, você vai cuidar dessa parte, você vai cuidar dessa parte, você vai tentar economizar aqui, ó, você vai ter que cuidar disso. Porque eles vão entendendo que não é só gastar. Eles vão vendo que realmente, olha, não sabia que papai e mamãe gastavam tudo isso aqui nessa área. Não sabia que compras a gente tinha tudo isso. E aí eles vão conseguindo perceber que o orçamento faz parte dele também, é da casa. Né? Ele não é uma pessoa distante. Porque muitas lares eu vejo que não tem educação. Né? Eu, assim como o Júnior, eu aprendi em casa. Né? Papai e mamãe sempre cuidaram dessa parte. A gente não tinha reunião, mas meu pai sempre foi ditador, né, das finanças. Né? Então sempre foi muito controlado. E a gente vê a diferença hoje com a gente. Né? Tem reflexos no dia a dia. Né? Meu, né, dos meus irmãos. O fato é que se a gente divide isso dentro de casa, a gente vê participação e vê resultado coletivo também. Então, vale a pena você distribuir essas responsabilidades, mostrar as necessidades, onde que estão saindo, né, onde que o dinheiro está indo embora e a gente não está vendo. Olha, está vendo aqui? Ó, o dinheiro está indo embora por aqui. E você precisa ajudar o pai, você precisa ajudar a mãe a melhorar essa questão aqui. Então, e tudo, irmãos, em tudo, todas as áreas vocês vão encontrar formas de economizar. Tá? Ponto 5. Fique longe das dívidas. Isso aqui envolve um pouquinho de
disciplina, né? Entra aí planejamento também, mas envolve muito a disciplina. Porque quando você vai fazer uma dívida, você precisa entender que você vai ter que pagar essa dívida. E você precisa entender como que você vai pagar essa dívida. Por quê? Tem dívida que não envolve juros, que vale a pena você fazer às vezes, né? Vamos dar um exemplo de você vai comprar um ventilador. Vai comprar esse ventilador aqui, ele custa R$1.000. Só que você pode pagar ele em 12 vezes sem juros. Aí você fala, rapaz, eu não tenho R$1.000 agora. Não tem aqui, ó, dentro do meu orçamento aqui, não dá para encaixar uma conta de R$1.000. Mas eu estou vendo ali que dá para eu pagar ele em 12 vezes sem juros, que vai ficar, né, o valor que vai dar para encaixar dentro do meu orçamento. Você coloca isso, dá para você pagar? Você fala, cara, não está sendo nada, não está sendo uma dívida, mas não está sendo uma dívida que vai me deixar desesperado. Não vou conseguir dormir à noite por causa de R$112. Você entendeu como é diferente quando você vai falar de uma casa? Olha, vamos trocar de casa. E aí, os valores aumentam, né? E quando você vai fazer um financiamento, envolve juros. E aí a conversa, a ótica, tem que ser diferente. Por quê? Porque você vai pagar muitos juros. E aí os juros, ele acrescenta o valor da parcela. Então não é você pegar e falar assim, olha, eu tenho uma casa de 300, eu vou vender a minha casa de 300, eu vou comprar uma casa de 600, eu divido esse 300 pelas parcelas que eu quero pagar, vai dar o valor, ele se encaixa dentro do meu orçamento, estou tranquilo. Mas você esquece que dentro daquela parcela vai ter juros, e você vai pagar mais ou menos durante 5 ou 6 anos só juros. Então, se o valor é de 300, ele vai virar próximo de 600. Aí você fala, rapaz, mas eu queria tanto aquela casa. E aí o corretor fala para você, mas dá para você pagar, rapaz, entra dentro aí do seu orçamento. E aí é o que você precisa fugir das dívidas. Isso acontece muito em casa, compra de carros, né? Você olha um carro bonito lá, e aí você vê que cabe dentro para a sua família, você vê que cabe dentro do seu orçamento as parcelas, só que você não olha o montante dos juros. Você não vê que você vai ficar muito tempo só pagando juros. E aí não vale a pena. Então, olhe para as dívidas com muita responsabilidade, para ver se o teu orçamento aceita aquelas dívidas. Se ele não aceita, não faça. Não faça. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que começar a colocar ele dentro das suas metas. E aí você começa a trabalhar para ele ser um planejamento futuro seu. Olha, eu estou vendo aqui que eu consigo esse valor em X tempo. Então vamos lá, vamos trabalhar para a gente conseguir comprar isso à vista, ou dar uma melhor entrada que reduza esses juros. Então tem muitas formas de você olhar as suas dívidas, mas olhe ela com bastante critério, tá bom? Se você já tem, negocie. Se não tem, novas dívidas não faça. Se você tem o caso de você ter dívidas já, dívidas que eu falo quando você deve e você não consegue pagar. Por exemplo, às vezes você tem dívida de cartão de crédito, ou você está extrapolado no limite do cartão. O que você precisa fazer? Você precisa olhar para quanto que você está pagando de juros para você tentar uma solução para você pagar menos. Né? Então, tem feirões que você consegue corrigir e quitar o cartão de crédito, mas você precisa ter um planejamento para isso. Né? Então não adianta você chegar lá num feirão, rapaz, eu preciso pagar o meu cartão de crédito. Aí ele fala assim, rapaz, eu te dou 50% de desconto se você pagar tanto, mas você não se planejou. Aí você vai chegar lá e falar, rapaz, essa sua, fui lá, mano, que proposta aí que ele me fez, aquilo ali é um absurdo, mas você foi lá para quê? Então você precisa se planejar, falar, eu vou me planejar para eu pagar isso aqui. Começar a guardar aqui para eu acertar isso aqui. Quando você tiver a oportunidade, você chega lá e fala, vou pagar isso aqui. Como que eu vou pagar? Vou pagar desse jeito. Dá para fazer? Com certeza você consegue. Negociação é importante, por quê? Porque você consegue dizer como que você tem para pagar. Né? Ele não vai rejeitar o que você tem a dizer.
Claro que o banco, a instituição financeira tem as regras dele, mas eles vão aceitar sempre que eles querem receber. Né? E tem muitos bancos que você pode, eles compram a sua dívida. Né? Você paga uns juros no Santander e talvez o mesmo financiamento, a mesma linha de crédito, a mesma coisa, está um pouco menor aqui na Caixa. Você pode ir lá na Caixa e falar, Caixa, vocês compram esse financiamento meu lá no Santander? A Caixa fala, compra. Aí você vai lá na Santander e fala, Santander, eu vou transferir essa minha dívida porque os juros é menor. Então você vai começar a pagar menos. Isso chama portabilidade de dívidas. Né? Então é uma empresa comprando a dívida da outra. Né? Então, olhe para essas responsabilidades e não esqueça. Né? Tem muita gente que diz aí que não, eu não pago porque a dívida vai caducar. Olha, tem dívida que não caduca. Tem dívida que não caduca. Cartão de crédito, por exemplo, se você fica devendo cartão de crédito, você fica com uma mancha no mercado que depois você não consegue comprar mais nada. Né? Você fica com, né, Isa? Você fica com um buraco lá em vermelho, que se, nossa, eu tento aqui, nada eu consigo fazer, porque fica essa mancha sua para sempre, para sempre. Você limpa seu nome, tá tudo bonitinho, mas você tem uma restrição lá de cartão de crédito, lá de 1900 e não sei quanto. Então, te traz prejuízo, entendeu? Não é pensar assim, não, vai caducar. Olha, tome cuidado com essas inverdades, tá bom? Então, use com responsabilidade. Se possível, é o ponto 6, né? Se possível, busque pagamentos à vista. Isso é o que a gente precisa realmente sempre buscar. Né? Pagar sempre à vista, né? Não deixar coisas para outros meses, andar, dívidas muito longas. Se você tem condições, pague à vista. Use com prudência o cartão de crédito como seu benefício. Cartão de crédito é um benefício para quem sabe e gosta de usar. E usar isso bem. Porque para algumas pessoas não serve. Não é um meio bom para uso. Se você não consegue falar, rapaz, cartão de crédito não dá, porque eu esqueço, né, não faz o planejamento. Eu esqueço que eu fiz dívida em 12 meses, aí eu faço mais outro, faço mais. Então quebra, não usa, não é bom para você. Agora, se você sabe usar, ele é um meio muito bom de você usar. Né? Cartão de crédito, ele traz milhas para você comprar viagens ou recursos, presente, alguma coisa. Você acumulando milhas. Né? Tem cartão de crédito que você não precisa pagar anuidade. Isso é o que vocês precisam olhar, né? Dentro do seu recurso aí, dentro do seu banco. Não se paga mais anuidade de cartão de crédito. Então você tem aquele recurso ali para você parcelar suas compras com responsabilidade, mas de uma forma que você pode ter retorno. Além de milhas, cartão de crédito tem programa de cashback. Cashback acho que alguns aqui conhecem, é um sistema que você compra e ele volta uma parte desse dinheiro para você. Né? Então, é um programa que você fala, poxa, é benefício para mim. Então, vou lá nas lojas americanas, compro um valor de R$100, desse valor, R$15 volta para mim, para minha conta. Nossa, que vantagem, eu estou ganhando dinheiro. Então, dá para você usar o cartão de crédito para seu benefício. Agora, se ele for causar problemas, você não usa. Né? Tem a responsabilidade com o cartão. Mantenha a transparência sempre. Né? O pastor falou algo interessante aqui. Quando você e a sua esposa trabalham, o ideal seria que vocês tivessem uma conta conjunta. Ajuda muito no planejamento. Mas às vezes, por exemplo, o salário cai num banco, às vezes o salário do outro cai no outro banco, e rapaz, e um esconde os valores do outro. Né? Aí eu gastei um negócio ali, eu ficar quieto, não vou falar nada, ainda bem que ele não olha meu extrato. Na vida conjugal, a transparência é muito importante. Né? A Lene trabalha no Itaú, ela olha a minha conta. Né? E aí, tem coisas que quando eu comecei a casar com ela, quando eu casei com ela olhava a minha conta e aí eu ficava, ela não falava nada que olhava, ficava quietinha, né? E aí eu comecei a perceber que ela olhava algumas coisas, porque ela dava umas topadinhas em mim, né? Comprou não sei o quê, né? Aí eu aí eu dei um cartão de crédito para ela e coloquei um notificador de compras, sem ela saber também. E depois
Mas aí ela comprava, eu ficava sabendo. Aí eu fiquei, a gente está numa besteira desnecessária. Né? A gente está ali, vamos compartilhar tudo. E aí, né, falando, não, agora a gente sempre vai saber. Então a gente tem uma conta conjunta. Ela recebe num banco, eu recebo, e a gente joga num banco, e a gente paga todas as contas e faz todo o trâmite ali. Fica fácil da gente organizar, né? Desde que você não pague taxas de manutenção de conta. Né? Então, às vezes a pessoa tem, não, vamos abrir uma outra conta aqui, esse banco aqui vai dar crédito para a gente. Você vai pagar taxa de manutenção de conta? Vou. Então pense bem, se vale a pena você ficar abrindo contas aí em bancos. Hoje temos as contas digitais, os bancos digitais, que não cobram tarifa de manutenção de conta. E são bancos confiáveis que ajudam você a economizar em taxas. Tem taxas aí de bancos que está 70, 80 reais por mês. 89 por mês. Isso vai dinheiro. Por exemplo, conta pessoa jurídica, né, Giba? Você não consegue negociar com o banco. Você pode falar assim, não, mas eu não quero pagar. Ele fala, cara, não tem essa. Vai ter que pagar. Então, assim, você tem que buscar, né, sair dessas coisas, de alguma forma, buscando contas digitais. Né? Vai lá no C6, vai lá no Banco Inter. A igreja está usando o Banco Inter lá, né, pastor? Então, vá lá no Banco Inter e comece a fazer, né, movimentar a sua conta ali, pagar as contas. Você começa a pagar a conta, enviar transferência, TED, você não paga a tarifa bancária. Né? Em outros bancos você acaba pagando. Então, faça essa gestão dentro do seu orçamento, mas com transparência. Não fique, né? Não mostra o comprovante, aí fica o comprovante do presente que você comprou na calça, aí a mulher vê, aí você toma ralada. Era melhor você ter falado, né? Vou comprar lá um presente para fulano de tal. E aí você não gera problemas em casa. Comece a investir seu dinheiro. Essa necessidade, irmãos, é geral. Todos nós precisamos ter investimento. Todos precisamos ter investimento. E como você começa a investir seu dinheiro? Você não pode pegar, né? Eu vejo gente chegar, que aplicação você está usando? Eu quero fazer essa aplicação também, quanto que está rendendo? Eu falo assim, quanto que você quer aplicar? Cara, eu quero começar a aplicar agora R$100 por mês. Legal. Quanto que você já tem guardado? Você tem mais assim? Não, cara, não tenho nada. Quero começar agora. Então, esse não é o jeito que você precisa fazer. Porque você precisa ter uma reserva de emergência. Né? Porque aí, vamos lá, eu vou e caio, né? Porque o que a gente vê muito agora, gente, é esses caras da internet te ensinando como investir. Né? Aí e os cases, né, que eles falam, é sempre dar certo. Sempre dá certo. E aí você vai e fala, eu vou entrar nessa. Eu vou começar a investir num que dá mais retorno, né? Então, tem um investimento lá que o gerente me ofereceu, que é atrelado à bolsa, então ele vai dar um rendimento melhor para mim. Então, eu vou lá. E aí você começa a pôr esse seu dinheiro lá, só que você só tem aquele. E, de repente, você vai precisar desse dinheiro para alguma coisa, uma necessidade, problema de saúde, e você não tem uma reserva. E aí você vai precisar mexer naquele dinheiro lá que, se você tirar, vai te trazer muito mais prejuízo do que rendimento. Não presta aquele negócio lá, eu tirei, estou pagando. Então, pense como que você vai investir. Né? Então, o certo é você criar uma reserva de emergência. Crie uma reserva de emergência, que ela pode ser, aqui o exemplo que o pastor deu, né, de juntar, é interessante, 10, 10, 80. Né? Então, tire esses 10% e comece a fazer a sua reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela tem que ser pelo menos, aí 3, 4 meses do seu salário está bom, do seu custo do mês. Então, vamos supor, se você gasta no mês R$3.000, forme essa reserva de emergência, pelo menos 9.000. E coloque numa aplicação que renda 100% do CDI, para você ficar tranquilo, porque uma hora que der de emergência, você consegue sacar esse dinheiro sem nenhuma dor de cabeça. E não fique viajando, eu quero investir na bolsa. Calma, faça essa reserva de emergência primeiro, que ela vai te dar segurança.
de qualquer dor de barriga que você tiver, você vai ter onde você recorrer. Depois que você criou essa sua reserva de emergência, você pode partir para saltos melhores, né? Aí você começa a ir para investimentos diferentes. Por quê? Porque você começa a criar. Eu tenho a caixinha aqui do reserva de emergência. E agora eu vou buscar outras coisas para investir. E aí você tem muita coisa para você colocar. Você tem fundos imobiliários. Né? O que são fundos imobiliários? Fundo imobiliário é fundos de imóveis, só que em papéis. Então, tem fundos de galpões, tem fundos de prédios, tem fundos de aluguéis em si mesmo. Então, são um conjunto de pessoas que abrem uma cota e ela aluga, pega esse seu dinheiro e investe em galpões e vai gerar para você um aluguel, sem que você precise tirar lá o seu dinheiro para você comprar uma casa para você alugar. E eles vão pagando para você dividendos, né? Vão te dando retorno. Então tem isso. Você pode investir em ações que não tem risco. Então, por exemplo, se você começar a investir em ações comprando ação do Itaú, então não vai quebrar. Você não precisa ficar com medo. Vai quebrar. Está ali, ó. Ele te dá ainda todo mês dividendos. O que são dividendos? Dividendos é uma parte do lucro que eles separam para os acionistas. Então vamos supor que eu quero comprar uma ação do Itaú com R$100, eu consigo. Eu vou lá e compro uma ação do Itaú que deve estar valendo mais ou menos R$25 uma ação. Você vai lá e investe R$100 na ação. Todo mês eles vão pagar uma porcentagem de dividendos para você. E aí você vai aumentando fora o crescimento da ação do Itaú. Então você ganha no crescimento e você ganha também no dividendos do Itaú. Então você começa, aí você fala, mas e aí, se eu perco? Você não vai perder muito. Você não vai perder, porque você separou as suas caixinhas ali. A sua reserva está garantida e você vai começando a diversificar os seus investimentos. E você faz coisas seguras. Né? Não vá lá no seu gerente do banco e fale, o que eu posso investir no meu dinheiro? Ele não vai falar para você qual é o melhor. Ele vai falar o que ele está precisando vender. Né? Ele chega e fala, rapaz, eu vou te vender um negócio bom aqui, ó, chama PIC. Esse negócio é bom, né? Que você fica amarrado durante 5 anos, não tem rendimento nenhum, e ele chama de investimento. Mas aquilo ele precisa bater a meta. Né? Então, assim, irmãos, a forma que o irmão investir é uma questão de decisão do seu formato de conservadorismo ou não, mas é uma questão de você buscar o que vai te trazer mais rendimento, o que vai te trazer mais possibilidade de você crescer com o seu recurso. Claro que você não tem que ir para uma coisa que você vai perder. Né? Nessa pandemia, foi assim, eu criei um grupo, né, lá dentro da empresa e foi o momento que mais a gente ganhou dinheiro. Por quê? Porque as ações caíram. Né? As ações caíram, todas as ações caíram. E aí a gente juntou, fez uma reunião e falou assim, rapaz, tá tudo lá no chão. Agora é a hora da gente pôr dinheiro nesse negócio. Porque tá tudo lá embaixo, caiu tudo, a pandemia desmoronou tudo. Vamos pôr dinheiro aqui nesse negócio, esperar esse negócio subir, porque vai subir, a vacina vai chegar. Aí a gente juntou, colocamos dinheiro em várias ações. Né? A gente olhava, olha o gráfico, vê como que eram os outros anos. Olha, essa empresa, empresa de energia. Tem uma empresa chamada Taesa. A empresa é muito grande, o lucro dela, você vai olhando, é bilhões todo ano. Vale a pena eu pôr dinheiro nessa empresa. A ação dela está lá embaixo. Aí a gente foi lá e pôs a ação. Então tem coisas que você precisa olhar e falar assim, vale a pena eu fazer esse sacrifício aqui, porque vai me dar um bom rendimento. E aí, foi subindo, agora vendemos. Olhamos um momento e falamos, vamos vender. E a gente conseguiu lucro muito alto nessas ações. Então, tem formatos que você pode ir? Tem. Tem pessoas que você pode recorrer para te ajudar? Tem. Né? Aqui na igreja tem pessoas, tem Isabela da área financeira, tem o André, tem eu. Tem outras pessoas que podem te dar dicas de falar, olha, irmão, eu uso isso aqui. Ó. Eu nunca vou chegar a alguém e falar, olha, só porque eu
estou ganhando nessa parte aqui, não quero mostrar para ele, porque ele vai ficar o olho gordo. Nunca vai acontecer isso. Então é importante você buscar pessoas que possam te ajudar, né? Principalmente nessa parte de investimento. Agora, se você fica com muito medo, não, tem que ser poupança, porque é o mais seguro, rapaz, aí você entra muito também nesse conselho bíblico que teve aqui na Palavra de Deus hoje. Né? Você está ganhando, tá seguro ali? Você está seguro ali, mas talvez você não está conseguindo rendimento nenhum ali. Né? Então você podia ter alguns planos melhores, né, para a sua vida, saindo do seu conforto. Tá? Crie metas para começar a guardar dinheiro. Então, a mesma meta que você criou para você economizar é a mesma meta que você cria para você guardar, né? Para você ter mais recursos. Então, crie metas, irmão. Eu quero metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Você precisa ter isso separadinho, porque senão você se embola nas metas, você não sabe o que você quer. Então você coloca lá, a curto prazo. A curto prazo eu preciso fazer a minha reserva de emergência. Eu não tenho. Eu preciso, isso é uma meta. Eu quero juntar dinheiro para eu ir lá para Fortaleza no final do ano. A segunda meta. Né? Por quê? Porque senão quando chegar lá no final do ano, vai chegar a viagem, eu vou passar o cartão, eu não tenho dinheiro para essa viagem. E aí eu chego na viagem, eu tenho aquele bololô todo para eu pagar, e eu não sei como eu vou pagar. Mas se eu já fixei a meta e eu trabalhei para juntar o dinheiro para pagar essa viagem, eu estou tranquilo. Tá? Então, crie metas a curto, a médio e a longo prazo. As longo prazo, geralmente, são as mais difíceis, né? Que você vai precisar de mais tempo e dinheiro para você chegar nela. Né? E aí é aquela viagem lá para o Canadá, né? É aquele carro, né, que você sempre sonhou, é aquela troca de casa, é um outro imóvel para aluguel. Né? Então, pense nisso para que você consiga buscar esses seus objetivos. 9, né? Comece a investir dinheiro, defina metas para curto, médio e longo prazo e comemore as suas vitórias. Comemore as suas vitórias gastando tudo, né? Não é assim, não. Comemore aquelas vitórias que você vai conseguindo, né? Porque às vezes você fica quietinho ali, consegui, né? E tal, e você fica preso. Não, comemore, vibre, faça uma reunião em família. Ó, hoje vai ter uma pizza em comemoração a esse mês que a gente conseguiu bater as nossas metas aqui. Cara, isso vai ser importante para sua família, né? Isso é importante para você, né? Você não precisa querer se premiar, né? Porque às vezes a gente tem aquela síndrome do já que, né? Já viram? Do já que. Já que eu tô na merda, né? Eu vou lá e faço isso daí, né? Ou então, já que eu fui demitido, eu vou viajar, porque eu tô com dinheiro aqui. E aí, gente, um conselho que é interessante, quando você tem recurso, é a hora que você pode fazer dinheiro. Né? Então, muitas pessoas perdem a sua receita, né, nessa pandemia. Ele foi demitido, ele tinha dinheiro, aí ele descansou, ele falou, não, eu preciso dar aquela relaxada, né? E aí ele vai passando, quando começa a acabar o dinheiro, ele começa a ir atrás de emprego, começa a ir atrás de alguma coisa para fazer, mas aí ele não tinha aquela tranquilidade do começo que ele estava com dinheiro para ele fazer mais dinheiro, ou para ele começar a planejar as coisas dele. Né? Então esqueça esse já que, né? Já que eu estou ruim, ou então, já que eu trabalhei esse mês todo, eu mereço almoçar no Terraço Itália, né? Que é 700 pau, né? Já que é 30 anos de casado, eu mereço fazer... Não, mas a gente tem que olhar para o nosso orçamento. Merecer, a gente merece, né? Mas às vezes a gente não tem condições, né, de fazer tudo isso. Tá bom? Vamos parar por aqui, porque a gente já passou. Vai ter o próximo tempo de pergunta, irmão. Irmão, anota aí. Pulei? Aumente seus gastos. Pulei sim. Por quê, irmão? Porque eu já falei no item 2. Tá? Eu falei no item 2, então por isso que eu pulei.